Taurus. Taurus é o seguinte, pessoal. Foi um pedido especial de pessoas especiais que têm um envolvimento muito grande com a AGF. Então a gente acabou fazendo assim, a gente atendeu o pedido. Confesso que não é muito a minha praia, mas a gente tem aqui uma pessoa para poder ajudar demais a gente. Então a gente vai falar agora um pouquinho de TASA, TASA 3, TASA 4. Taurus que passou por uma reestruturação fenomenal, saindo de uma situação bem mais simples e hoje com a tecnologia, eu estou ansioso para poder visitar lá a fábrica, mas enfim, a gente vê que tem uma modernização muito agora como prioridade do negócio e eles estão conseguindo colher já parte desses resultados, desses investimentos. Então, aqui, só para a gente deixar claro, lá na AGF, a gente não faz o preço teto projetivo de TASA, porque ela é de oportunidade, a gente sempre coloca aqui para vocês entenderem se é previdenciária ou não e por aí vai, mas a gente pode trabalhar aí com um preço teto médio, já é uma perspectiva, mas lembrando, nesses últimos 6 anos nós tivemos uma mudança drástica, e aí eu tenho que ser muito sincero, se você teve uma mudança muito grande do negócio nos últimos 6 anos, potencialmente o seu preço teto médio, ele vai ficar um pouco contaminado e para baixo. Então, hoje o negócio está totalmente reestruturado, então talvez a gente possa ser um pouco mais permissivo com os preços atuais. Aí a Lu pode complementar depois se ela quiser. Você concorda com isso, Lu? Eu concordo sim, Bruno. Acho que a dificuldade da gente falar sobre empresas de oportunidade na nossa estratégia é justamente porque geralmente se tratam ou de empresas que estejam em recuperação, em vias de se tornarem boas pagadoras de dividendo, como também empresas que sejam um pouquinho mais cíclicas, né? Então você precisa fazer, às vezes, algumas adaptações de interpretação do preço teto, principalmente o médio. O projetivo é impossível, porque a gente depende da projeção da média de mercado, como não há hoje uma grande cobertura do papel, é uma small cap, num setor que não é muito agradável em termos de ESG, então poucas casas do sell side aí cobrem. Então a gente acaba ficando preso no preço teto médio. Lembrando que a empresa começou a pagar dividendos em 2021 para 2022, então é um histórico curto, cujos os primeiros anos puxam a média para baixo, né? Então daria para a gente fazer uma adaptação, por exemplo, dos últimos anos que pagou dividendo. Aí o risco, claro, é que a gente tem um cenário, não diria nem macroeconômico, mas um cenário para o setor um pouquinho mais desafiador do que a gente tinha 2020 e 2021, né? Apesar da pandemia. Não, Vai lá que eu já faço o histórico. Não, tranquilo, tranquilo. Bom, primeiro trimestre aqui, um dado que já é legal quando você bate o olho nesse tipo de gráfico, qual que é? Boa parte da receita da empresa vem lá de fora. Então é uma empresa muito exposta ao dólar. E quando a gente tem uma desvalorização do nosso câmbio, ou seja, quando o dólar começa a ficar muito caro para a gente, a Taurus, ela efetivamente ela tem uma vantagem, aí nem é uma culpa dela ou um mérito dela, mas pelo fato do seu modelo de negócio visar o exterior, ela consegue sim ser muito beneficiada. E o contrário também acontece. Né? Se o dólar começar a ficar muito barato, ou melhor dizendo, o real começar a se valorizar, fica mais fácil de entender assim, aí vai ter uma redução dos seus resultados. É claro que existem mecanismos para a gente mitigar essa volatilidade. A gente conversou até lá no Klabin, falando sobre uma tal de política de hedging account. Quem acompanha a gente, dá uma olhadinha lá para revisar. Mas aqui no caso de Taurus, vamos focar muito nessa questão. Porque algumas pessoas estavam conversando comigo, quando eles viram o relato, estavam assim, poxa, Bruno, eu não sabia que era tão expressivo essa receita vindo lá de fora. Eu falei assim, pois é. E não é somente nos Estados Unidos. Agora a gente tem Índia, tem iniciativas na Arábia Saudita, tem nos próprios Estados Unidos ali, a gente está tentando cada vez mais aumentar nosso market share. Então são coisas que estão mudando e a gente tem que ficar de olho sempre nisso. Mas, de todo modo aqui, também pelo seu próprio modelo de negócio, o custo dos produtos vendidos, ele é uma força que faz com que saia muito dinheiro do negócio. Tem uma receita robusta, mas acaba tendo um custo de produção muito grande também. Isso não significa que um negócio A é melhor do que o negócio B. São simplesmente diferentes. E a ideia aqui é que você fique ciente dessas situações, porque às vezes você vai comparar banana com maçã, embora as duas sejam frutas, as duas sejam empresas, elas têm ali umas funcionalidades muito diferentes. Então, e aí Taurus é o complicador também que a Lu trouxe. Qual outra empresa que você vai comparar? Fica difícil, é mais complicado, demanda mais do investidor. Não é à toa que a gente coloca por esse e vários outros motivos, principalmente do histórico, como oportunidade. Tá? Aqui a gente não está fazendo uma recomendação, você está apresentando mesmo. De todo modo, lucro bruto ali deu uma pequena queda de 18%, despesas operacionais. Lembra que eu tinha falado com vocês lá no banco?
Às vezes, quando você enxuga ou você otimiza os seus processos, você consegue até reduzir as despesas operacionais. Isso mostra um aumento de eficiência do negócio. Indiretamente, a gente chega nisso. Resultado financeiro, impostos e etc. E aí nós tivemos aí uma queda muito expressiva do lucro líquido de quase 50%, muito em função, se eu estiver errado, Lu, você me corrija, mas eu acho que foi por conta do resultado financeiro que pesou um pouco mais, não foi isso? Foi, Foi, foi. né? Oscilação do dólar, né? Porque por mais ela tem um hedge natural, né? Ela tem dívidas em dólar e tem também boa parte do seu faturamento em dólar. Então, claro que ela é beneficiada ali pelas vendas no mercado externo, né, que parcialmente compensaram as quedas no mercado interno. Lembrando que até 2018 praticamente era uma demanda que não existia, né? Então a gente está vendo de novo essa demanda pelo mercado interno ali teve um boom durante um tempo, né? A gente passou por um período um pouco mais flexível, né, e permissível a respeito do estatuto do. Agora a gente tem o estatuto do desarmamento, coisas do tipo, né, que ainda está em processo, então o mercado que está praticamente congelado, vamos dizer assim, né? Mas eu acho que você tocou bem nesse assunto. Esses 26 milhões que foi de resultado financeiro líquido negativo aí é que acabaram pesando no lucro líquido, né? Mas, de novo, tudo muito depende também da base de comparação que Sim, você vai usar para se basear, né? Eu acho que a companhia fez a lição de casa nesse último ano, principalmente para venda de estoques, né? Se a gente sim, compara com primeiro trimestre de 2003 também fica nítida a redução das despesas operacionais, né? E trimestre contra trimestre, né? Ou seja, versus dezembro do ano passado, você tem um esforço bem grande também no CPV, quer dizer, está em linha, você não houve aumento dos custos, né? Você houve a manutenção dessa linha de custos, consequentemente, a margem bruta voltou a operar na casa acima dos 30%, né? Que não é uma que é- margem bruta desprezível, né? É acima dos pares internacionais. com certeza. E fazer comparações de margens não é a melhor forma, mas é uma das formas que você pode comparar esses negócios. Então, de fato, se você está conseguindo ter uma margem bruta maior do que o seu concorrente, num cenário mais desafiador, mais complicado, às vezes você abre um pouco mão dessa margem, você continua no negócio, você continua com o seu market share, com seus clientes, e você continua existindo. Se você tiver na sua margem bruta já reduzida, já bem espremida, você não tem muita margem, né, muito espaço para você se adaptar a essas oscilações de mercado que vão acontecer. Tem até um ponto que a gente vai falar lá no finalzinho. Ano de eleição, pelo menos nas últimas décadas nos Estados Unidos, é ano que você vai ter maior volume de vendas. Perfeito, ótimo. Então isso vai favorecer até, se estiver perdendo espaço, que não está acontecendo, mas se estivesse perdendo espaço, consegue manejar mais o seu preço. Mas enfim, vamos aqui trazer o resultado. Como é que a gente trouxe aqui basicamente? A gente colocou como resultado neutro, que a gente teve, assim, como a gente comentou, né, a redução na despesa operacional, ela está se beneficiando daquele processo de eficiência das suas operações e tudo mais, mas não dá para negar. Por mais que seja pontual, e a gente entende realmente que não é algo que perdeu o fundamento, mas o resultado financeiro ele prejudicou o resultado final, que foi o lucro líquido. Então, isso não pode ser menosprezado. É só um ponto de atenção. Quando a gente pensa aqui na questão de planejamento de investimentos e tudo mais, é interessante que a Taurus ela tem uma saúde em termos de alavancagem muito interessante, né? Muito tranquila. E o Sérgio Esgrilo, que é o diretor financeiro, ele falou: ó, pessoal, está girando em torno de uma vez, salvo engano, mas a nossa proposta é que chegue no máximo ali a 1,5 vezes e que está tudo dentro dos planos da Taurus. Então, se algum investidor desavisado fala assim, pô, deixa eu olhar a alavancagem, estava menor do que 1, ficou aumentando um pouquinho, zero qualquer coisa, uma vez, 1,5 vezes. Se você só olha os números e você não entende o que está acontecendo na empresa, você vai olhar com uma maneira negativa. Mas será que realmente é negativo? Opa, vamos ver o que eles estão falando. Eles estão sendo transparentes? Tá dentro dos planos? Se tiver, perfeito. Tá? E agora aqui um ponto que talvez não seja muito interessante, mas foi falado, a gente tem que ficar atento a isso. E eu gostei particularmente da postura deles, tá? Diante dos acontecimentos no Rio Grande do Sul, o anúncio de proventos foi prorrogado por um segundo momento, dado que, a Lu estava me explicando antes aqui da live, que a parte física da empresa ela não foi afetada pelas enchentes. Porém, a gente tem que pensar nos funcionários, nos colaboradores. E esses, sim, grande parte deles eles foram afetados e até fizeram algumas iniciativas para tentar ajudar o pessoal de doação e tudo mais, mas eu acho sensato. Vamos esperar, né, cuidar das pessoas para depois a gente ver essa questão de dividendo.
Não é isso, Lu? Exatamente. Lembrando que já tem um anunciado que está pendente aí de pagamento só, né? Exato. A empresa, inclusive no ano passado, mudou essa política de distribuição de proventos, né, Brunão? Permitia-se agora na sua política que ela tivesse a flexibilidade de talvez distribuir trimestralmente, até fez num trimestre no ano passado, outros trimestres acabou optando por fazer a recompra de ações ao invés de distribuir via dividendos. Então, com essa política mais flexível também, ficam liberados aí para caso haja uma sobra de caixa, né, enfim, que se faça também uma distribuição surpresa aí no meio do caminho, caso essa situação no Rio Grande do Sul, e eu torço muito, né, todos nós aqui torcendo muito para que todo mundo lá se recupere, claro, mas enfim, se a situação não for tão grave quanto se está esperando, é melhor ser conservador de qualquer forma, né, e deixar os dividendos mais para o final do ano. Com certeza. Passando aqui para os números, a gente já falou alguns deles, mas aqui, falando, a gente estava comentando sobre margem, né? A margem EBITDA também ela é interessante, a gente ficar sempre de olho, principalmente nesses negócios com a Taldes ela atua, e de fato não teve nenhuma variação, olhando ano a ano. Então você teve ali uma pequena redução de receita operacional líquida, uma pequena redução de EBITDA ajustado, e aí até aqui, para quem já está acostumado a acompanhar ali os nossos vídeos da GF Análise, o que é margem EBITDA? É o EBITDA ajustado pela receita líquida. Basicamente isso. Se ambas caíram a mesma porcentagem, necessariamente, matematicamente, a margem EBITDA ela tem que ficar rigorosamente estável. Né? Mas isso aqui traz para a gente uma percepção desse negócio em relação ao seu potencial de geração de caixa. É uma maneira indireta, tem que fazer ajuste, tem alguns grandes investidores que criticam até a percepção de EBITDA, mas para alguns negócios a gente pode sim aplicar, porque ele reflete bastante o negócio. Tá? Em relação à dívida líquida e EBITDA, como a gente já pincelou um pouco antes, fechou em 1,09, esperamos então já até o final do ano até 1,5, 1,6 talvez. Se for algo muito acima disso, atenção. Se for abaixo, maravilha. Estamos tranquilos com isso. E eu só fiz aqui uma pequena separação daqueles mercados, da nossa receita, para comparar com o ano anterior, para ver se foi algo exclusivo do ano de 2024, né? E a gente vai comparar com 2023. Então, em 2023, nós tivemos ali 83% sendo feito com o mercado externo, as vendas sendo feitas lá, um pouco abaixo desse ano, e naturalmente um pouco mais aqui para o Brasil. Esse equilíbrio ele tende a mudar, né, cada vez mais, quanto mais a gente se expõe lá fora, isso vai ficar mais favorecido para o mercado externo, mas entendo que a gente não vê uma diferença tão grande, não é algo tão abrupto. E aí tem um ponto muito importante que a gente tem que sempre relembrar. Não tem jeito. O mercado de armas, armamentos e por aí vai, onde a Taldes ela atua, está muito suscetível ao alinhamento político. Se você tiver uma política ali dos governantes um pouco mais permissivos, você vai acabar tendo alguns benefícios, alguns incentivos para crescer nesse segmento. E pode ter o contrário também. Algo contra, você tende a sofrer um pouco. Qual que vem uma saída interessante da Taurus? No momento que ela se expõe a geografias diferentes, ela está se expondo a algumas situações políticas diferentes também. De modo que se, por exemplo, no Brasil tiver uma regressão desse mercado, não tem problema. É uma parcela pequena, mas como é que nós estamos lá fora? Estamos bem? Então, meio que a gente consegue se posicionar muito bem em relação aos seus resultados. É interessante isso, né, Lu? Porque serve como uma diversificação inteligente. Né? Então, não fica exposta de maneira inocente a esses mercados, porque sabe onde tem demanda, não é? Exatamente. Inevitavelmente, quem mexe o ponteiro da demanda é o mercado americano, né? O grande mercado consumidor, mas também já com um pezinho em outras regiões geopoliticamente falando, assim, complicadas, em que os conflitos não vão diminuir tão cedo, né? Então, já com esse projeto na Índia, lá com a Jindal, uma joint venture lá fora, que está em processo ainda de testes, né, nos armamentos, enfim, esperamos pelo melhor também, e um memorando de entendimento também, provavelmente vai ser através de joint venture no mesmo formato, com a Arábia Saudita, né, que tem um dos maiores orçamentos aí para defesa do mundo. Do mundo, exatamente. Então, inocente esse pessoal da Taurus não é. Sabem se posicionar muito bem. E esse trecho aqui, esse estudo que eu fiz basicamente é só uma reflexão.
foi muito legal que o próprio Barsi, ele falou assim, Bruno, se você for falar de Taurus, fale sobre a importância da base acionária, porque acho que é importante, ele sempre bateu na tecla, o pessoal da GF, antes de eu entrar, já batia na tecla, e aqui a gente está falando mais uma vez para vocês que é fundamental a gente ter essa noção, tá? Mas não vou ler, obviamente, mas a ideia aqui, qual que é? É a gente entender mais ou menos o seguinte, quando a gente olha algumas empresas, como por exemplo o Banco do Brasil, tem quase 6 bilhões de ações, a gente acabou de falar, né? Bradesco com quase 10. Se você vai para as elétricas, cai um pouquinho para a Auren com 1 bilhão, até o presente momento pelo menos. A Engie ali com aproximadamente 800 milhões e a Isacetep com 650. Então você vê que está caindo cada vez mais. Mas olha a Taurus, quantas ações ela tem? 126 milhões de ações. É muito, muito, muito pequeno. Comparado com o Bradesco, que tem 10 bi, é algo muito expressivo. E aí é curioso, porque essas ações, quando a gente pensa assim, pô, mas Bruno, qual que é o problema aqui? Qual que é o grande ponto? Essa empresa, como ela tem pouquíssimas ações, teoricamente, com um pouco de lucro que ela tem, aquela métrica lucro por ação, fácil, fácil chega a R$ 1. O que eu quero dizer? Para o Bradesco ter um lucro por ação, para que cada acionista tenha, bom, pelo menos essa métrica de R$ 1, precisa lucrar 10 bilhões. Até consegue, sem problema nenhum, mas é muita grana. Agora, olha a Taurus, 126 milhões já seria mais ou menos aí próximo a R$ 1. Vai depender do payout, é claro, mas é interessante a gente ficar de olho nisso, tá? E aí, fazendo algumas continhas básicas que a gente pegou nos últimos anos e tudo mais, a gente tentou verificar qual que seria o impacto em relação a essa base acionária muito pequenininha. E é interessante que daí a gente vai ter que olhar a base acionária, o histórico de lucros e também o payout que está lá no Estatuto Social, que é de 35%. Resumindo a ópera, pegando a média de 2019, praticamente pós o processo de reestruturação, até agora, nós tivemos uma média de 2,55 de lucro por ação. Na hora que você multiplica por 35%, você chega em 89 centavos. E aí sim foi a provocação que a Lu fez, de a gente tentar dar aquela ajustada no nosso preço teto médio, para a gente tentar enxergar realmente como seria essa nova Taurus, pensando no preço teto médio mais coerente. E aí a gente chega no valor aqui, fazendo aquela nossa divisão. Desse dividendo pelos nossos 6%, a gente chega em 14,87. E quanto que as ações estão custando? 12 e 11. Então, enquanto gravamos, 11,08, hein? 11,08. Então, tá mais barato ainda. Entendem a sacada aqui? E pegando a frase dele, né? A gente analisou com a lupa. Agora você consegue imaginar e colocar o binóculo, lembrando que eles estão fazendo investimentos? Então, assim, não é à toa. A gente não está garantindo nada, a gente não está fazendo nenhum tipo de recomendação. Mas é interessante acompanhar esses negócios que, às vezes, o mercado deixa de lado. Ali e tal. Aí, de repente, quando todo mundo começa a falar, aí passou o momento. Mas fiquem de olho. Eu não gostava muito de armas, eu não gosto muito desse segmento, até pela minha formação, mas eu acho que a gente tem que separar as coisas. Acho que é interessante a gente abrir os olhos para aprender sempre. Gostou desse estudo aquilo? Adorei, Brunão, adorei. É sempre importante frisar que, vou frisar novamente, Taurus é uma small cap, então, claro, tendem a ser perfis de empresas que são um pouquinho mais voláteis do que empresas já consolidadas, né? E segundo, está num setor que é desafiador, ele tem uma certa ciclicidade também. Então, é uma empresa de oportunidade, ela está longe de ser para todos, isso aqui está longe de ser uma recomendação, mas há pedidos aqui, bastante gente, muitos assinantes lá tem também Taurus na carteira, então a gente achou por bem trazer aí maiores informações. E só para fechar, então, a gente tem cada vez mais colocado isso aqui de maneira segmentada. A gente pegou a base acionária, que é realmente pequenininha. Depois vocês podem ler com mais calma. Mas aqui o principal acionista, nesses casos, como é poder de decisão, a gente vai olhar as ordinárias. Mas até aqui uma homenagem também, para deixar isso aqui bem claro. O Barsi hoje, ele não é o principal acionista em preferenciais, mas ele já possui hoje, nas preferenciais, mais de 8%. E aqui o free float também, quando a gente pega o total, dá mais da metade da empresa. Então, é só para dar um geralzão aqui, depois vocês podem dar uma olhadinha com mais calma. Isso. Tirando os veículos de investimento do controlador, né, que é BIC, Gibraltar e tem outro que eu esqueci o nome agora, o Barsi é o maior acionista tirando o controlador, claro. Então, por isso que a gente fez referência a ele aí nas preferenciais.
Exato, exato. E aqui, muito rápido, pessoal, a gente reuniu algumas frases interessantes, como se fosse um jornal mesmo, falando ali do Brasil, Índia, Estados Unidos e Arábia Saudita, quais são as perspectivas, o que eles falaram durante algumas teleconferências. Então, no Brasil, existe uma demanda represada na percepção do Salésio, que é o CEO da empresa. Então, a gente talvez consiga ir com algumas decisões algumas portarias que foram divulgadas, eu não sei o termo correto, liberadas, enfim, algumas decisões regulatórias que favorecem, de certa maneira, o mercado nacional. Então, uma demanda represada que tende a ser atendida. Nos Estados Unidos, ano eleitoral, aquilo lá que a gente já comentou, então talvez ali o mercado, talvez não, né? Muito provavelmente o mercado vai ficar aquecido e a Taurus vai também se aproveitar disso, com certeza. E eles lançaram uma marca que se chama Taurus Hunt. Vai ser um guarda-chuva que vai focar mais em armamentos no segmento de caça, que geralmente tem maior margem e maior valor agregado. Perfeito? Novo nicho, novo mercado. A Índia, como a própria Lu falou, já virou realidade, então isso já está acontecendo. Eles venceram uma pequena licitação lá de 500 pistolas, é algo bem pequenininho diante dessa licitação grande de 425 mil fuzis. Pessoal, se isso efetivamente sair, de novo, a gente tem que lidar com algumas perspectivas. É um outro patamar de negócio. Outro patamar de receita, né? Aquela fábrica que foi construída, ela vai ter sua utilidade muito clara e tudo mais, mas isso aí a gente não consegue contar. Só no finalzinho do ano que provavelmente a gente vai ter uma notícia mais assertiva. Pode ou não pode. Não é para você ser um investidor pensando em um único evento, jamais faça isso. Mas coloque no seu radar, até se você já for acionista, que isso aí pode ser um potencial gerador de valor muito grande. E na Arábia Saudita, como também a Lu começou a falar, existe ali uma perspectiva de uma futura joint venture, uma forma de negociação com alguns parceiros locais, para a gente começar a expandir cada vez mais o negócio pelo mundo. Algo daquilo, para a gente passar para o próximo? Não, é isso aí, concluído. Muito bom Muito relatório. importante Pessoal, você se hoje eu vou mostrar inscrever um no pouquinho canal, para porque vocês. ele representa a nossa voz, tá entendendo? Nós não temos uma didática tão fundamental e tão objetiva como tem aí o canal. E o canal ele é um órgão de divulgação que procura não adivinhar, mas transmitir aquilo que realmente é importante que os senhores saibam para se conduzirem de uma forma positiva no mercado de valores.